Olá, Juan, boa noite. Você pode enviar o convite para eu adicionar você aqui? Certinho. Boa noite, David, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. O Ouvindo? áudio tá legal? Eu tá. Deixa eu só desativar o Wi-Fi e usar os dados. Meus dados funcionam melhor. Ok. Boa noite, Vitor. Boa noite, Vitor. Bem-vindo. Você poderia compartilhar aí também com os seus amigos, os seus colegas a live? Chega mais um momentinho. A gente já inicia. Nós estamos. Boa noite a todos. Podemos começar? À vontade. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Esse projeto é maravilhoso e é um prazer poder fazer parte. É um prazer estar com você, né, que é o fundador aí do nosso coletivo literário de Fortal. Para quem não me conhece, eu sou o Diego, né, mais conhecido como Dieguinho, sou poeta cordialista. Olá, bem-vinda, bem-vindo. Sou poeta cordialista, nascido e residente aqui na cidade de São Benedito, aqui na Serra da Ibiapaba, interior do estado do Ceará. Gosto de estar nos meios literários, né, estar envolvido com a cultura, e gosto também desse grupo, do coletivo de Fortal. Ainda não tive aí uma oportunidade. Oportunidade, na verdade, eu tive. Não tive foi possibilidade de estar aí presencialmente com vocês, mas em breve creio que vai dar certo. E você, David, você que é o fundador desse coletivo, você, assim como eu, também é poeta, você que está sempre interagindo em movimentos, tem aí 10 publicações como coautor em antologias, é promovente aí de movimentos que trazem novos escritores, principalmente para o nosso coletivo. Se apresente melhor, fica à vontade. Boa noite. Como você acabou de mencionar, me chamo David. Sou, sou artista. Eu acho que eu sou artista, né? Sou escritor, sou poeta. Tenho 23 anos, certo? E, como você mencionou também, sou o fundador do coletivo Escritores de Fortal. Eu atualmente exerço não digo função, mas digo, um, como é que eu posso dizer, um título de gestor geral, né? Então, eu sou poeta, eu escrevo de poesias românticas, poesias sociais, eu falo de várias temáticas. Hoje em dia eu não estou escrevendo tanto como eu gostaria, mas, porém, entretanto, eu já escrevi mais de 50, 60 poesias. Tem uma página no Instagram aqui chamada Davis Poems, é uma página antiga que eu publicava, eu comecei a publicar poemas assim que eu realmente certo? E mas atualmente não estou escrevendo, né? Não estou escrevendo muito atualmente, mas eu estou gerindo, né, o grupo Escritores de Fortal junto com os membros da comissão diretora, certo? Tem um livro publicado ainda, né? Que alguns dos nossos escritores, alguns dos integrantes que vieram aqui, que vão vir ainda participar desse projeto de entrevista, eles têm obras publicadas, né? E tudo mais. E eu tenho participações em antologias. Essa é a minha participação no mundo editorial. Mas eu não tenho um livro propriamente que eu possa chamar de meu, né? Mas eu participei de algumas antologias com temas voltadas ao público LGBTQIA+, antologias
religiosas, antologias de representatividade, enfim. Né? Então, esse é um pequeno resumo de quem sou eu, né? Nesse meio literário, nesse campo literário. É como eu estou destacando para você e para quem estiver assistindo e quem for assistir posteriormente, eu não apareço muito por aqui, né? Eu estou muito nos bastidores, eu estou muito na organização do grupo, né? Mas sempre estou por aqui acompanhando a literatura de todo mundo. Perfeito. Pois é um prazer muito grande conhecer melhor você e de poder estar aqui envolvido nessas ações com você também. E eu dei uma olhada também lá nos seus poemas, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre, mas antes eu gostaria de conhecer, de saber como foi que nasceu a sua vontade da escrita, quando foi que você começou a escrever poemas, quando que nasceu esse desejo, e se hoje você se considera mais amador, mais profissional, como é a sua relação com a palavra escritor, o ser escritor? Pronto, vamos lá. Vamos começar do início, né? Resumidamente, claro. Eu comecei a escrever quando eu era bem pequeno. Acho que a maioria da realidade de quase todos os escritores que vêm aqui ser entrevistados é que começou a escrever desde pequeno, né? E quando eu era pequeno, a minha maior inspiração, na verdade é ainda, mas quando eu era pequeno, a minha maior inspiração era minha mãe. E quando a gente ia, por exemplo, para o supermercado, né, fazer as compras do mês e tudo mais, eu sempre pedia a ela que comprasse aqueles caderninhos, né, de arame, ou então aquelas folhas sem pauta que chamava, né? E aí ela comprava para mim, e quando chegava em casa eu começava a produzir, começava a escrever, começava a criar história. E minha infância foi toda resumida nisso. Eu me deitava no chão, lá no quarto, e começava a escrever, começava a produzir. E chegou um tempo que até o momento eu não tinha contato com poesia, eu não sabia nem o que era poesia ainda. Chegou um tempo que eu pedia para minha mãe comprar esses cadernos, e minha mãe comprava, e eu escrevia um romance inteiro, né? Então eu criava personagens, inclusive eu tenho aqui algumas histórias, eu escrevia mais de 300 páginas. Então, e isso bem novo mesmo, eu acho que os meus 16, 15 anos, por aí, né? E aí eu comecei a me apaixonar por esse meio da literatura através de romance, através de contos, através de personagens, desse meio aí, né? Quando foi em 2019, se eu não estou enganado, 2019. Quando foi 2019, uma ex-professora minha, ela tinha um projeto chamado Sarau de Poesias, e o tema desse sarau de poesia era Poetas da Terra, né? Eu sou de Jaguaruana, sou do interior. E aí, o objetivo desse projeto Sapias, o Fundamental 1, era criar esse sistema de poetas de Jaguaruana visitar as salas de aula, né? E, no final, realizarem um sarau, um evento, e as crianças aprenderem, decorarem nossos poemas, homenagear a gente e tudo mais. E eu fui o primeiro poeta a visitar as salas de aula. Então, assim que eu entrei, os alunos começaram a aplaudir, pedindo autógrafo. E foi o primeiro contato que eu tive com o público. Então, meu primeiro público foi realmente o público infantil, né? Então, foi todo esse sistema aí, né? E aí, sucessivamente, teve outros amigos poetas que foram visitar e tudo mais. Quando foi um pouco depois, eu pensei, poxa, por que outras pessoas tão talentosas como eu, que eu achava que eu era muito talentoso, por que não ter a mesma oportunidade, as mesmas oportunidades que eu tenho, né? Então aí eu criei o primeiro grupo, que foi o Grupo Escritores da Terra, né? Então, Escritores da Terra, ele foi o primeiro coletivo que eu desenvolvi, que era lá do município de Jaguaruana. Ele funcionou entre o período de 2019 a 2023. E aí foi um sucesso. Os Escritores da Terra foi um coletivo engajado. Inclusive, veio membros dos Escritores da Terra para os Escritores de Fortal. Então, aí nos Escritores da Terra, a gente valorizava muito a cultura local, né? E foi justamente essa questão, esse movimento, né? Posso dizer, todo esse sistema, né, de visitas nas escolas, que foi o início de tudo, né? Então foi aí que começou realmente o meu contato com a poesia, com a literatura, né?
Posteriormente a isso, depois do coletivo já ter sido desenvolvido, depois do coletivo ele já ter sido fixado em Jaguaruana, nós viajamos, fizemos projetos, publicamos livro, né? E eu descobri vários escritores, vários poetas de Jaguaruana que eu não sabia que escrevia. Eu conhecia a pessoa, mas não sabia que aquela pessoa escrevia, né? Muito interessante. E aí, quando foi em 2020, né, na pandemia, eu tive que vir para Fortaleza, eu tive que vir a trabalho, a estudo, né? E eu pensei, poxa, eu não posso ficar muito longe desse meio, porque esse meio é o que me tira da realidade, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu conversei com o Alan, que era um poeta que tinha participado dos Escritores da Terra, e ele estava aqui em Fortaleza. E eu peguei e conversei com ele sobre uma ideia de criar um grupo aqui em Fortaleza, parecido com os Escritores da Terra, né? Então ele disse, David, eu não tenho aptidão para criar grupo e tal, e tal, e tal, e tal. Não, o que eu preciso de você é que você conheça outros escritores. Só isso. E aí, junto com Thalia Lopes, outra escritora que acompanhava os escritores da Terra, nós três idealizamos essa ideia. E aí nasceu os Escritores de Fortal. Quando os Escritores de Fortal foi criado, eu ainda estava em Jaguaruana. Faltava, se não me engano, um mês ainda para me vir para cá, né? Então, quando eu vim para cá, quando eu me instalei aqui em Fortaleza, os Escritores da Terra ficou com uma outra diretoria, né, com a Sara, que foi a presidente do coletivo lá, e eu comecei a administrar os escritores de Fortal aqui. Foi mais complicado. Por quê? Porque no interior, Jaguaruana, como é mais pequeno, é menor, dá mais certo de encontrar as pessoas, né? Das pessoas se juntarem, das pessoas participarem dos eventos, é mais fácil. Aqui, como é cidade maior, como são pessoas espalhadas por bairros diferentes, é mais complicado. Então sempre foi um pouco mais complicado. Quando foi em 2023, infelizmente, o Coletivo Escritores da Terra encerrou suas atividades. Mas eles têm o perfil aqui no Instagram, tem todo um, digamos que um memorial, que as pessoas podem acessar e conferir, né, ver os projetos que nós realizamos no decorrer de todos aqueles anos. E os escritores de Portal estão na ativa até hoje. Você me perguntou se eu me considerava um poeta, um escritor amador, mas profissional. Depende. Depende. Por quê? No quesito escritor, poeta, eu me considero amador. Certo? Por quê? Porque hoje a literatura, para mim, ela faz parte de mim. Mas eu tenho ela como um hobby. Certo? Eu tenho ela como mais uma forma de fugir da realidade. Né? E então nessa parte eu me sinto um poeta, um escritor amador. Mas no quesito gestão, no quesito instituição, no quesito presidir, gerir, administrar, eu já me considero mais profissional. Que no caso é minha parte de gestão dentro do coletivo Escritores de Fortal. De criar projetos, de idealizar antologias, de direcionar regras, orientações. Você como integrante, você sabe, né? Então aí a gente tem esse profissionalismo, a gente pega esse profissionalismo pra gente. Né? Então, nesse ramo artístico, mais puxado para a poesia, para a literatura em si, eu me considero amador. Por isso que eu não tenho nenhum livro publicado ainda. Né? E na parte de gerir grupo, de administrar grupo, me considero mais profissional. Show de bola, perfeito. E eu estava aqui, quando você falava, eu percebi, né, a relação, eu acho que é até comum a relação entre a nossa vida profissional, enquanto artista, e aqueles momentos que a gente passa na vida pessoal. E eu me pergunto, e pergunto a você, teria a possibilidade hoje de você voltar à sua cidade de Jaguaruana e como ficaria a gestão do coletivo? Pronto, se no caso eu haveria a possibilidade de eu voltar para o interior e deixar o coletivo aqui? Se você continuaria gerindo o coletivo da mesma forma, se você teria barreiras, ou não tem possibilidade de você voltar ao interior? Não, assim, há dificuldades, porque é muito complicado você administrar um grupo, você gerir um grupo de longe. É complicado. Não é impossível, tem gente que consegue, né? Mas é muito complicado. É complicado você gerir um grupo que é perto de você, quem dirá longe, não é isso? E a mesma complicação
que eu tive com os escritores da Terra quando eu vim para Fortaleza seria a mesma complicação que eu ia ter com os escritores de Fortal se eu fosse para Jaguaruana de novo. Entendeu? Então não está nos meus planos retornar a Jaguaruana para morar e tudo mais. Né? Eu pretendo realmente ficar aqui, principalmente agora que o coletivo Escritores de Fortal ele tem um bom engajamento, né? Um coletivo que, querendo ou não, ele está subindo aos poucos, né? Então, em relação a isso, eu estou despreocupado. E em relação a gerir, obviamente, como eu falei do início, temos uma equipe, uma diretoria, né, formada, fixada, né, que está responsável pelos projetos. Então, eu estou mais aí na questão de gestão no geral. Mas nós temos um presidente, nós temos uma vice-presidente, nós temos uma secretária, nós temos uma tesoureira. Então, assim, o grupo, querendo ou não, ele não está gerido só por mim, não está sendo gerido só por mim. Então, se eu fosse para Jaguaruana, mesmo que fosse por um período menor, o grupo ele estaria, sim, em boas mãos. Viu? Maravilha. E tem o grupo coletivo de São Benedito, coletivo literário de São Benedito, que você também participa. E eu, enquanto diretor, né, enquanto estou à frente do grupo, eu percebo que a gente tem realmente muita dificuldade em manter ele com membros que são boa parte de outra cidade, né? Parte residente aqui na cidade ou cidades vizinhas e boa parte é de outras cidades. E você, como é que você vê o ingresso de membros de outras cidades para o coletivo de Fortal? Pronto. Como eu falei no início, os escritores da Terra e os escritores de Fortal tinham esse diferencial, digamos assim, de valorizar a cultura local. Ou seja, admitir no grupo apenas integrantes que morassem no local em que o grupo estaria atuando. Né? No caso, escritores da Terra só aceitaria integrantes de Jaguaruana e escritores de Fortal aceitariam integrantes de Fortaleza. Mas não foi o que ocorreu. Por quê? Né? Primeiramente, que a gente quer expandir o que a gente faz. A gente não quer ficar numa bolha. Não é isso? E aí começou, não me lembro quem foi, a primeira pessoa que não mora em Fortaleza que se interessou em entrar no grupo. E aí eu pensei, cara, é o seguinte, vamos dar oportunidade. Porque o grupo ele pode estar alcançando novos locais, novos horizontes, como também as pessoas, os próprios integrantes, eles podem ter uma oportunidade, entendeu? Primeiramente, tinha uma regra nos grupos, confesso, que é que a gente admitia escritores, se não estou enganado, até os 20 anos, alguma coisa assim. Que era mais para valorizar a cultura jovem, né? A cultura dos adolescentes, né? Escritores jovens e tudo mais. Mas aí eu também abri minha mente em relação a isso. Não, vamos cortar essa questão de idade. O escritor que tiver interesse, ele vai entrar. Se estiver obedecendo os requisitos de que, por exemplo, tem que escrever, tem que contribuir, tem que ajudar, tem que ser participativo, né? Então, hoje o grupo ele é mais abrangente. Porém, ele ainda segue aquela linha de raciocínio de que o grupo prioriza a cultura local. Por isso que a maioria dos nossos integrantes são de Fortaleza. Mas a gente não descarta a possibilidade de um escritor, por exemplo, como eu posso dizer, de fora, né? Se ele tiver interesse, a gente pode sim ver a possibilidade. Maravilha. A gente sabe que gerir pessoas não é fácil, principalmente em um grupo onde tem tantos pensamentos distintos. E no coletivo Escritores de Portal, você poderia dizer qual que é a principal dificuldade que você tem em liderar o grupo? Dificuldade? Uhum. Pronto. A dificuldade, eu acho que a principal dificuldade, não digo minha, mas digo de toda a equipe, é por conta da distância. Tanto a distância entre os próprios integrantes, como também a rotina. Né? A rotina também atrapalha muito. Né? Então, por exemplo, questão de trabalho, quem trabalha muito, tem gente que trabalha os fins de semana, né? Trabalha de dia, estuda de noite. Então, às vezes, a rotina não que atrapalha, mas ela não casa com a rotina do coletivo. Né? Então, quando a gente planeja um evento, a gente tenta executar aquele evento, alguns integrantes, infelizmente, não conseguem participar por conta disso. Então, acho que essa dificuldade, a questão do tempo, a questão da rotina, que acaba atrapalhando um pouco.
né? Mas de questão de gerir o grupo em si, eu pelo menos não vejo dificuldade, até porque são pessoas maravilhosas, pessoas que estão participando das entrevistas. Quando a gente, né, teve um congresso, algumas pessoas participaram, algumas pessoas foram promovidas à diretoria. Então eu acho que é mais a questão da rotina mesmo. Porque o escritor tá lá, ele quer participar do grupo. Mas se ele trabalha, ele estuda, infelizmente ele não vai dar a produtividade que o grupo pede, né? Por isso que a diretoria sempre está orientada a observar isso. Se o integrante está, como posso dizer, se o integrante ele está com essa complicação, a gente chega e conversa. Ó, dá certo, você quer continuar? Que a gente quer, de certa forma. Você, como coordenador de um coletivo, de um projeto como Sara Literária, é muito boa a participação das pessoas. É essencial. Sem a participação das pessoas não existe projeto. É Então, verdade. a complicação, a dificuldade é essa. Quando eu era presidente, hoje eu não sou presidente, eu sou gestor. Mas na época que eu era presidente, de 2020, 2024, eu tinha complicação porque eu não tinha uma diretoria fixa, eu não tinha uma diretoria montada exatamente, né? E isso sobrecarregava. Então, nessa época, a minha complicação era essa, a minha dificuldade era essa. Hoje em dia, a dificuldade é a rotina. Porque muitas pessoas gostariam de participar de determinado evento, mas devido ao tempo, devido à correria do dia a dia, acabam não podendo. E quanto ao grupo, eu tenho uma pergunta assim, que eu, enquanto também produtor cultural, eu acho bastante interessante. É uma coisa que eu não havia questionado antes, mas me veio aqui à memória. O coletivo hoje ele é incluso no mapa cultural do estado do Ceará ou não? O coletivo, sim. O coletivo já fazem 2 anos, se não estou enganado. Ele é cadastrado, sim, no mapa cultural, certo? Passou-se um tempo, é, como é que eu posso dizer? Fazia um tempinho que eu não acessava mais, né, e tudo mais. Mas aí o Nathaniel, a partir do momento que o Nathaniel assumiu a presidência desse ano, o Nathaniel começou a estudar essas possibilidades. Então ele atualizou lá o nosso registro no mapa cultural e nós participamos de alguns editais graças também ao mapa cultural, né? Então, hoje em dia, sim, nós temos a cadastro, nós temos acesso ao mapa cultural, então nós participamos de editais que o Nathaniel inscreveu nos últimos meses, né? Então, nós temos sim. Assim, a gente não tem, não é formalizado ainda, digamos assim, né? Mas nós aos poucos estamos, eu acho que estamos no caminho certo aí. E aí, então, há a perspectiva de formalizar o grupo enquanto uma associação, digamos assim, ou não tem expectativa apenas de mantê-lo ele como coletivo informal? Sim, como eu digo, eu gosto da oportunidade para as pessoas elas conhecerem o grupo e para elas aprenderem a administrarem o grupo. Se chegar um dia de uma pessoa assumir, seja qual for o cargo da diretoria, seja do ano que vem, do ano sequente, e ela queira, tenha esse objetivo de formalizar o coletivo, ela vai poder. Eu estou nessa questão de estar, como é que eu posso dizer, observando, né? Tem meus objetivos com o grupo? Tem. Mas eu estou sempre observando as ideias e sugestões das pessoas. Né? Se, por exemplo, o Nathaniel a gestão dele está nesse ano. Né? Esse ano, como está corrido, eu acho que não daria mais tempo dessas coisas. Mas aí, por exemplo, ano que vem, alguém assume a presidência e quer formalizar o coletivo. Tá ok. Vamos formalizar. E aí, a partir do momento que a gente formalizar, a gente começa a traçar novas metas, novos objetivos, novos caminhos, e assim vai, né? O negócio não pode parar, o barco não pode parar no meio do mar, né? Tem que sempre ir em frente. Então, se você me perguntar agora, se eu pretendo formalizar o coletivo, eu prefiro dizer que eu preciso que pessoas tenham essa iniciativa, né? Porque eu não sou o presidente, não sou aquele que chega e diz, eu vou formalizar o coletivo. Não. Eu preciso que pessoas tenham essa mentalidade e aí sim vai ter todo o meu apoio, vai ter todo o meu suporte, vai ter todo o meu incentivo, né? Porque o coletivo de escritores de Fortal hoje ele tem um engajamento maior, né? Eu me lembro que um tempo atrás ele tinha o quê? 6 mil visualizações por mês, alguma coisa assim. Hoje tem mais de 20.
né? Então, assim, muitas pessoas conhecem o coletivo. Pessoas de fora de Fortaleza, enfim, do exterior. Né? Nós temos aí uma autora que participou do Congresso Literário Feminino e está participando da antologia Mar de Poesia, nosso próximo lançamento. Ela mora nos Estados Unidos, em Boston. Então, assim, o grupo ele está alcançando novas pessoas, né? Então, quem sabe daqui a um tempo o grupo ele possa ser formalizado, né? Vai depender muito dos objetivos traçados por uma futura diretoria. Legal ver que você é assim flexível, ouve as pessoas. E aqui voltando um pouco para as suas produções, as suas poesias. Eu queria saber como é que funciona a questão de você ouvir as críticas, como você reage às críticas que vêm, né? Podem ter vindo aí das suas produções. Pronto. É o seguinte, Dieguinho, eu não consigo absorver críticas que não sejam construtivas, certo? Eu sou uma pessoa com uma mentalidade um pouco complicada em relação a isso. Por quê? Porque se eu perceber que a crítica é construtiva, se aquela crítica é para o meu crescimento, para o crescimento da minha produção literária, eu absorvo. Entra com tudo aqui, ó. Eu estou disposto a mudar, né? Qualquer coisa. Seja uma estrofe, e a pessoa diz, não, é melhor. Então vamos testar, vamos tentar aqui. Se ficar melhor, vai ficar desse jeito mesmo. Do jeito que você falou. Né? Agora, a crítica só por criticar, eu acho que não tem fundamento, não. Eu acho que nenhum poeta, nenhum escritor, nenhum artista deve pegar para si, não. Né? Se você vê que aquela crítica pode lhe ajudar a crescer, se aquela crítica pode melhorar a sua escrita, a sua produção, vai em frente, aceita, tem que aceitar. Em relação aos meus textos, aos meus poemas, às minhas poesias, eu digo que eu não tive muitas críticas na forma negativa, né? Porque desde quando comecei a escrever poemas, lá em 2019, muitas pessoas admiravam, porque em Jaguaruana nós tínhamos um poeta chamado Dodó Figueiredo, que era mais conhecido como poeta de Jaguaruana. Não tínhamos poetas, não tínhamos esse engajamento literário em Jaguaruana. Após os escritores da terra que começou a ter. Então, sempre quando eu publicava um poema, um texto, ou seja o que for, as pessoas elogiavam bastante, porque achavam uma novidade. Né? Algumas pessoas me mandavam temas no Facebook para me poder escrever sobre esse tema. Algumas pessoas pediam para me escrever sobre elas. E eu escrevia. Né? Eu escrevia. Então, hoje em dia, como eu não estou escrevendo muito, eu mal recebo feedback, porque eu não estou publicando o texto já faz um tempinho. Né? Mas eu aceito, se for crítica construtiva, eu aceito com certeza. Para a melhoria da produção literária, a gente aceita, né? Bacana. E para eu me situar melhor com relação à sua cidade, né, de Jaguaruna, é mais ou menos quantos mil habitantes? Tem uma noção assim? Não, confesso para você. Porque eu vou para lá raramente, né? E no tempo que eu estava lá, eu não chegava a não me importar, mas eu nunca me interessei em questão dessas informações, não. Já cheguei a pesquisar, já pesquisei, tudo mais, mas eu confesso que não tenho noção, não. Tá certo, Na então. média. Com relação à sua escrita, você tem assim uma expectativa de voltar a escrever com frequência? Ou o tempo hoje não lhe permite? Como é que tá essa questão? Pronto. É como eu mencionei há alguns minutos. Hoje em dia eu não estou escrevendo muito. Né? Eu acho que as últimas vezes que eu escrevi realmente assim foi no final do semestre da minha faculdade. Né? Eu faço ciência social. E alguns seminários sobre expressões da questão social mesmo, sobre sociedade, sobre pessoas, né? Sobre a pobreza, sobre a educação. Eu costumava escrever um poema para encerrar a apresentação. Né? Tinha lá a apresentação, nós falávamos, apresentávamos sobre o tema proposto, e no final eu declamava uma poesia. Né? Então, eu acho que essas foram as últimas vezes que eu escrevi. Mas hoje não é nem por conta do tempo. Né? É por conta que eu estou de férias da faculdade e eu saio do meu trabalho um horário um pouco cedo, às 13 horas. Então eu tenho a tarde toda. Se eu quisesse produzir mesmo, eu tinha a tarde toda para produzir. Né? Mas eu não, hoje em dia eu não estou escrevendo porque eu estou priorizando o meu lado de gestor
né, do coletivo para poder alinhar, para poder ajustar tal. Aí, quem sabe depois, né? Claro, eu tenho meus planos de publicar o meu livro, eu tenho meus planos sei lá, fazer uma palestra sobre algum tema literário, quem sabe, né? Mas atualmente eu não estou escrevendo mesmo por conta do meu eu lírico não querer se mostrar por enquanto, né? Então eu não estou escrevendo hoje em dia, no momento. Não, não estou, certo? Certo. E com relação aos escritos que você fazia há um tempo atrás, eu queria saber se você já passou por, assim como eu, acho que muitos escritores também já passaram por momentos em que você tem escritos manuscritos, você tem arquivos e meio que perde o arquivo, perde os manuscritos, passa por um momento ali, é, um momento em off, sem produzir, meio que depressivo. Já aconteceu isso ou não? Já, já aconteceu. Mas é como eu mencionei no início também, quando eu disse que eu pedia para minha mãe comprar uns cadernos para me escrever e tudo mais. Eu sempre priorizei a escrita à mão. Né? Eu nunca gostei muito dessa questão de estar escrevendo em computador, em celular. Nunca gostei, não. Sempre gostei de escrever à mão mesmo. Né? Então, não tive problemas, muitos problemas em relação a essa questão. Mas eu já perdi arquivos, já perdi poesias, já perdi poemas, já perdi várias produções literárias por conta de percas de arquivo, né? Mas hoje em dia eu priorizo realmente a escrita à mão. Aqui o Tomás está dizendo que eu não estou aparecendo. Você está me vendo, Dieguinho? Eu estou vendo, mas aqui está congelado agora. Sério? Tá rodando a tela, carregando. Vale, aqui tá normal. Eu me vejo normal. E você, dá pra ver você mais carregando. Ah, pois eu tô vendo você normal e estou me vendo normal também. Problemas técnicos, né? É, Será que é a internet? eu espero. A minha tá ok. A minha tá ok. Poxa. Espero que depois o vídeo esteja normal, né? Quando salvar. Continua travado? O Continua. Você quer sair e voltar? Ou... que é que você acha? Pode ser. Aí a gente continua. Ó, tá congelado pra ele. Pronto, vamos fazer. A gente pode. Eu posso sair, voltar de novo pra gente. Aí quando a Tá, gente for sair da live, né? A gente faz um resumão numa live só, né? E deixa só uma. Quando sair aqui e pra poder retornar e ver se dá certo aí. Viu? tá. Tá bem. Pera aí, só um minuto. Aguardemos o David entrar então. Tá. Só um instante. Enviei. Ok? Ok? Agora tá certinho. Deu certo? Certinho. Tudo ok aí, Tomás? Show de bola. Acontece. Quem sabe faz ao vivo, não é isso? Isso mesmo. Com relação aos seus escritos, eu analisei e eu fiquei até feliz, assim, eu me senti muito próximo de ti, porque várias das suas poesias, pelo menos as suas mais antigas, eu vi que elas
não sei se padrão é o nome exato que eu poderia usar, mas são bem parecidas, né? A Ah, questão do tamanho da poesia, a questão do tamanho da estrofe, a questão da alternância dos versos, e com relação ao conteúdo delas. Geralmente elas têm uma conexão com você, autor, né? A relação do autor e o lírico, você geralmente dispensa essa conexão. assim, eu acho que de alguma forma o poeta ele tem uma conexão com sua poesia, né? Eu acho que quando o poeta escreve, ele pode não estar falando sobre ele, mas tem uma conexão. Tem uma conexão com o que exatamente? Com o ambiente que ele está, com a natureza que ele está, com as pessoas que estão ao seu redor, né? Então, assim, eu vou citar alguns exemplos. Eu já escrevi poesias sobre a mulher negra, né? Essa poesia, ela não tem uma conexão direta comigo, né? Mas de situações que acontecem ao meu redor. Como, por exemplo, situações de preconceito que a gente vê na mídia, nas redes sociais, na TV, né? Minha mãe, mulher negra. Então, assim, a gente pega referência, né? Pegamos referências. Tem um poema que fala sobre Oxalá, que é um orixá da Umbanda e tudo mais. Eu não sou da Umbanda, mas eu aprecio, eu pesquisava, eu tinha interesse, sempre fui uma pessoa curiosa, né? Então, escrevi o poema sobre Oxalá. Então, assim, eu acho que nós temos uma conexão com a nossa poesia. Até porque eu acho que é sem logística a gente escrever algo que não tem conexão nenhuma com a gente. Então, não seria uma poesia nossa. Não é isso? Então, pode não ser uma conexão direta, mas tem uma conexão indireta no meio. Né? Tem aquela veia no coração, aquela coisa que pulsa, que a gente sabe que é ao nosso redor, está na nossa visão, está na nossa frente, que a gente sabe que existe, que a gente sabe que acontece. Então, tem essa conexão. Em relação ao conteúdo das minhas poesias, cara, é variado demais. Não vou dizer que eu escrevo sobre um tema só, porque eu não escrevo. Ah, o Tomás está aqui com a gente. O Tomás, ele costuma escrever muito poesia de amor, né? Um poeta romântico, digamos assim. Show, Tomás. Show de bola. O Tomás é um exemplo, um poeta romântico, né? Nós temos a Stephanie no coletivo, que a Stephanie ela escreve textos melancólicos, né, e tudo mais. Eu não tenho, acho que eu não tenho essa marca de, o David é o poeta, como é que pode dizer? Poeta do amor, o poeta das críticas sociais. Não, eu acho que não. Eu acho que o David é um poeta misterioso, um poeta, como é que eu posso dizer? Um poeta que ninguém sabe o que ele escreve. Ele escreve o que der na telha. O que bater inspiração naquela hora eu estou escrevendo, né? Como eu disse, eu já escrevi textos totalmente aleatórios, poemas sobre várias coisas. É porque eu não estou aqui com meus poemas antigos, mas eu escrevia poemas de vários temas diferentes. Então, por exemplo, uma pessoa era fã dos meus poemas românticos, mas tinha um dia que eu publicava um poema sobre crítica social. No outro dia eu estava publicando um poema sobre religião. No outro dia eu estava publicando poemas sobre LGBTQIA+. No outro dia eu estava publicando um poema sobre a mulher. Então eu sou assim, não tenho conteúdo específico nas minhas poesias. Entendeu? Não tenho, é totalmente aleatório. O que me der na telha, vontade de escrever, eu estou lá escrevendo. Eu acho que por isso que hoje em dia eu não estou escrevendo pouco. Porque eu acho que eu escrevi sobre tanta coisa que eu acho que eu fico um pouco saturado. Mas aí eu escrevo sobre tudo. Eu não tenho um conteúdo específico, sabe, Dieguinho? Entendi. Realmente eu vi alguns poemas seus, né? Tipo, um dia Iemanjá. Aí eu até imaginei, ele deve ser de alguma religião que contempla mais. Entendi agora certinho. E além dos poemas. Aí, outra coisa. Eu vi Hum. poemas com rima e eu vi eu não cheguei a ver se tinha mais, mas eu vi um que não tinha. Geralmente você escreve mais com rima, tem um padrão, ou é aleatório? Não, em relação a essa questão de rima, eu realmente escrevo poemas que rimam. Raramente eu escrevo alguma coisa que não rima. Eu acho que a única coisa que eu escrevo que não rima mesmo são as histórias que eu escrevo, os romances, os contos, enfim.
Mas poesia, poema mesmo, eu gosto daquela coisa bem organizadazinha. Eu gosto de Estruturada. aquele primeiro verso rimando com o terceiro. Eu gosto de fazer esse sistema nos meus poemas, entendeu? Porque eu acho que fica mais bonito de declamar. Não é regra. Como a Ana Paula mencionou ontem na entrevista com o Vitor Dutra, ela falou, às vezes as pessoas acham que poesia é aquela coisa rimadinha, bonitinha, Não toda necessariamente. toda certinha. Não é. Poesia é poesia, né? Como às vezes as pessoas falam, poema é a estrutura, poesia é o conteúdo. É, tem gente que fala e realmente é verdade, né? Isso Exatamente. mesmo. Eu gosto das métricas, eu gosto daquele poema mais organizadozinho, mas é porque é um gosto meu. Eu aprendi a escrever poema daquela forma, né? Tanto que, como eu digo, eu escrevi desde criança, mas eu não escrevi poema desde criança. Eu vim escrever poema com os meus 18 anos, que não faz muito tempo. Tenho 24 anos agora. 23, na verdade. Fazer 24 mês que vem. Mas aí eu comecei a escrever poemas recentemente. Então, Mas, assim, a forma que eu aprendi. Mas eu não julgo. Então, por exemplo, nós temos aqui, deixa eu ver aqui, só um minuto. Nós temos aqui o Tomás. Tomás, ele tem o estilo dele de escrever poema. O Nathaniel gosta mais de prosa. Né? O Daniel também está aqui. O Nathaniel gosta mais de prosa. Você gosta mais de quê? Qual a sua estrutura? eu gosto mais de poema. Poema. A métrica é organizadozinho, como eu Com estou dizendo? métrica, com métrica. É. Então, cada um tem a sua forma, o seu gosto de querer gostar de escrever. E quando eu ando, eu acho muito bonito. Rapidinho. Eu vou pegar um exemplo aqui. Cadê? Pronto. Eu vou recitar um Internet estrofe. mais. Pode, à vontade. Eu vou recitar só uma estrofe de um poema meu, só para você ver a forma que eu escrevo, que eu gosto de escrever. Porque eu acho que a oratória, quando a gente está declamando o poema, ela contribui bastante. Quando a gente escreve, é uma coisa. Quando a gente declama, eu acho que é uma outra coisa. Né? Aquilo absorve realmente, porque a pessoa está ouvindo. Não é isso? Então, eu vou recitar só essa estrofe para vocês terem uma noção de geralmente como eu escrevo. Né? As profundas águas salgadas, oriundas do fundo do mar, simbolizam a sua força, rainha Iemanjá, poderosa orixá, sereia do lar, que nos protege sempre, Odoiá. Tá entendendo? Então é esse tipo Perfeito. de, de, de métrica que eu gosto de aplicar nos meus poemas. Esse aqui é um fragmento do Poema dos Orixás, que eu escrevi. Cada estrofe representa um orixá. Então, esse aqui representa Iemanjá. Então, aí é justamente essa métrica que eu gosto. Né? Você perguntou qual era o sistema, a minha estrutura dos meus textos. Se for poema, se eu for escrever poema, poesia, é nesse formato. Cara, eu já escrevi em outros formatos, já escrevi em prosa, mas eu não estou gostando. Tá legal. Tá legal. Parece que eu tô escrevendo uma redação. Não, eu gosto da minha métrica mesmo. Show de bola, também gosto demais, viu? O Tomás aí diz que escreve rimando a primeira com a segunda e a terceira com a quarta. Sempre, né? Às vezes, eu gosto de rimar a primeira com a terceira e a segunda com a quarta, eu intercalo. Mas assim também fica legal, viu? E, David, você já tentou aí fazer um. Desculpa se eu não tiver percebido alguns dos seus, na sua página lá, mas a questão de soneto, você também já escreveu nesse estilo ou não? Não, não. Mas você Porque conhece a escultura? conheço sim. Eu já. Eu acho que eu solicitei a entrada num coletivo de sonetistas na época. Só que quando eu fui me aprofundar no que era o soneto, o que constava o soneto, o que era um sonetista, eu disse, não, essas regrinhas, essa coisa e tal. Não me identifiquei. Né? Eu escrevo meus poemas, tudo rimadinho, tudo bonitinho, do jeito que eu gosto de escrever. Então eu não gosto de estar me enquadrando em padrão de nada. Eu gosto de estar escrevendo, se eu quero rimar o primeiro verso com o último, eu vou colocar. Né? Então o soneto ele é uma coisa mais, como é que eu posso dizer? Foge a lembrança a Muito palavra, mas regrado, né? muito regrado, exatamente. Muito regrado. Isso é bom, é bonito. Né? Eu conheço um escritor, Luciano Dídimo, que é um ótimo sonetista, inclusive.
né? E aí eu amo os poemas, eu tenho um livro deles aqui, eu amo os poemas, os sonetos que ele escreve, mas eu, David Juan, eu não sou muito chegado, não, né? Mas é como eu disse anteriormente, é questão de gosto, né? Que identifica mesmo. A próxima pergunta que eu iria fazer é com relação ao cordel, mas pela sua resposta do soneto, eu já deduzi que a Ah, questão do cordel também tem, né, a questão da métrica, obedecer a um estilo, né, que tem um padrão de rimas, segue mais ou menos a ideia aí do soneto na questão de ter regras, né? O cordel é mais extenso, é, eu acho que é complicado da mesma forma, se não mais, mas acho que você também não faria, né? eu acho muito interessante a literatura de cordel, macho. Eu acho que eu acho que eu me acharia muito se eu fosse um cordelista, viu? Porque eu essa arte, cara, essa literatura de cordel, eu aprecio mais. Mas eu já tentei fazer, já tentei escrever. Na época disseram que era cordel. Eu acho que não era cordel, não, né? Mas, eu não sou, não é que eu seja fã de escrever, porque eu amo essa literatura. Mas é porque eu acho que não é meu perfil, né? Eu acho que o David Juan não se encaixa no cordel. Eu já escrevi sobre várias coisas, Dieguinho. Eu já escrevi roteiro de peça teatral, eu já escrevi romance, já escrevi conto, já escrevi crônica, já escrevi novela, já escrevi, como é que eu posso dizer? Já escrevi vários gêneros textuais, vários. Mas cordel, a rima do soneto, essas coisas aí não batem no meu perfil, não. Infelizmente. Infelizmente. Eu aprecio em escritores que produzem isso, mas para mim mesmo escrever, eu acho que não dá muito ibope. Não. Tem um cordelista aqui na cidade, na verdade, é, ele é poeta popular. Para a gente cordelista, tem que obedecer ao estilo cordel. E é uma coisa que eu vejo que há pessoas que entendem, né, essa questão da regra e realmente não consideram aquilo que escreve cordel, e tem aqueles que vão contra essa, entre aspas, regra e escrevem algo no estilo do cordel e insistem em dizer que aquilo é cordel. Inclusive, isso é palco de debate até em artigos acadêmicos, né? A questão da escultura de cordel de peu, não toda essa questão da regra, mas eu defendo que seja assim regrado. Se não for, a gente diz que é poesia com estilo de cordel, né? Eu acho que é mais simples assim. Até Sim, porque uma coisa de se admirar muito é que muitos cordelistas são semi-analfabetos, têm aí um nível baixo de escolaridade, e ainda assim eles conseguem dominar perfeitamente toda essa questão de regras, né? Da, da estrutura, né? De todo como compõe o cordel. A literatura de cordel bacana. Com sim. relação aos seus outros textos, conto, né, crônicas que você já tenha feito, citou, você já chegou a apresentar em algum espaço, ou mesmo com amigos, ou em alguma rede social, ou você, esses outros textos que você não tem publicado no seu Instagram, pelo menos aquele que é exclusivo de poesias, você tem eles só guardados para si? Tem alguma expectativa de fazer, sei lá, uma antologia mais à frente? Ou ser coautor em uma antologia? Pronto. Na sua pergunta, se eu já cheguei a apresentar algum espaço, alguma coisa assim, já. Demais. Você não tem noção. A partir do momento que eu me descobri poeta, em 2009, eu participei de muitos festivais. Participei de saraus poéticos. Eu tinha uma professora, uma ex-professora chamada Mazé, lá do interior, excelente profissional. Ela organizava um sarau de poesias, né? Todo ano ela organizava. E aí eu ia me apresentar no microfone e tudo, bem bacana mesmo, né? Apresentava meus poemas, declamava meus poemas, eu e outros poetas. Fui em escolas me apresentar. Alguns professores me viam pelo Instagram, me convidavam para palestrar nas escolas. Eu ia para as escolas palestrar. Eu acho que eu palestrei para umas quatro escolas, três escolas, alguma coisa assim. Já palestrei, né? Já me apresentei em faculdade.
E, enfim, eu já cheguei a apresentar em vários locais. Eu nunca publiquei um livro, mas sempre divulguei minha obra. Então é algo que é muito importante a gente debater, né? Porque às vezes as pessoas, alguns escritores ficam receosos em escrever, porque acham que só vão ser considerados escritores se publicar um livro. Não é bem assim, né? Em relação se eu tenho alguma expectativa, poderia só repetir essa parte para mim, por favor? Antes, se você tem alguma expectativa dos textos que não são poema, tipo conto, crônica, de publicar um livro só deles, ou uma antologia, né? Uma coletânea, ou uma antologia como coautor, tem essa expectativa? Do conto, da crônica, do romance? Não, assim, as crônicas que eu escrevia, os contos que eu escrevia, como você até mencionou anteriormente, questão de perca de arquivo, né? O meu arquivo não era digital, não, era no papel mesmo, que eu acabei perdendo. Né? Muitas histórias que eu havia escrito, eu acabei perdendo. Né? Minha mãe tá aí na live, inclusive, e ela sabe que eu escrevia muitas histórias, muitos contos, muitas crônicas, muitas histórias mesmo. Eu enchia aqueles cadernos mesmo de 300 folhas, enchia de história. Né? Hoje em dia eu não tenho mais acesso, a maioria, né? Eu não tenho mais acesso. Mas em questão de antologia, expectativa de antologias, eu tenho expectativa de participar futuramente como coautor de várias antologias e terminar o livro que eu estou escrevendo ainda. Ou seja, eu tinha uma história, né, um romance que eu escrevi na época, e eu estou passando esse romance escrito à mão para o digital, para mim poder futuramente publicar o meu livro. Mas, claro, sem pressa. Um dia que der para me escrever, eu escrevo. Um dia que não der, eu não escrevo. Quem sabe um dia eu termine esse livro, né? Então, a minha expectativa é essa, né? Minha expectativa de como é que eu posso dizer, de estar incluso dentro de uma obra literária realmente é essa. Para publicar o meu próprio livro, eu já tentei, eu acho que foi em 2023, eu ia publicar o livro chamado A Essência do Poeta, né? Eu cheguei a divulgar capa, eu cheguei a fazer divulgação, mas eu sentia lá no fundo que eu não era minha hora ainda. E eu sinto até hoje que não é minha hora. Por isso, hoje, depois de tantos trabalhos literários, depois de tantas apresentações, depois de tantas participações em antologias, depois de ter criado dois coletivos literários, eu acho que ainda não é minha hora de publicar o meu livro. Né? Então, quem sabe futuramente, assim que chegar a hora, eu consiga, né, ter essa desenvoltura de estar fazendo um lançamento meu, estar fazendo um coffee break meu, né, divulgando uma obra minha, quem sabe, né? Que eu possa estar junto e vai ser sucesso, Deus quiser. A sua mãe aí disse que ainda tem alguns guardados, né? Alguns escritos seus. E tem escritor que escreve e assina com seu próprio nome. Outros não, né? Meu nome é Diego, eu assino como Diego é o diminutivo do meu nome, não pseudônimo. No seu caso, você assina e tem como nome, né? David Juan. Você sabe a origem do seu nome ou não? Oi? Aproveitando até que sua mãe está aí na live, você sabe a origem do seu nome? A origem. Não. Eu só sei que mamãe caprichou no nome aí, né? Porque assim, eu gosto bastante de botar o meu nome, David Juan, nas minhas obras, né? Nas divulgações dos meus livros. Dos meus livros, ó, dos meus textos, né? Quando eu tenho um livro ainda. Mas aí na divulgação dos meus textos eu coloco David Juan sempre. Eu já pensei em colocar um pseudônimo, né? Um outro nome tá bom, não. Acho que a minha identificação como poeta, como escritor, acho que David Juan tá show de bola. Né? Então eu não utilizo outro nome, outro, como é que eu posso dizer? Qualquer outro nome que não seja esse. Né? Que não sou. Por exemplo, o Tomás. Me chamo Tomás Batista de Souza, assino como Tomás Souza. A gente escolhe aquele nome que a gente acha melhor para destacar nas nossas obras. Né? Por exemplo, eu não me vejo colocando David Alves. Meu nome é David Juan da Silva Alves. Aí eu coloco David Alves. Eu acho muito assim, eu coloco David Juan. Eu acho que isso pegou igual marca de loja. E como pega o nome, se for para trocar, não fica bacana. Né? Então, David Juan é a minha marca. Sempre quando eu publico alguma coisa, em antologias ou qualquer outro projeto, vai lá o David Juan. Eu não pretendo trocar, não pretendo alterar, não pretendo modificar. Bem autêntico, hein? E como é assim?
com exceção da sua mãe, o restante da sua família, como é a relação que esse restante da sua família tem com o David Juan, escritor, gestor, e assim, são pessoas que te motivam, são pessoas que são próximas a esse trabalho que você faz, ou esse seu lado de escritor, de gestor, não é tão próximo aos seus familiares, eles te conhecem mais como o David Juan, o outro David Juan que não é escritor. Pronto, vamos lá. Hoje em dia, né, trabalho, é, na minha família mesmo, hoje em dia eu sou o David Juan normal, sem estar nesse campo literário. Por quê? Porque hoje em dia, como eu estou mais como gestor, como eu estou mais como direcionando um grupo, e não mais participando de eventos, não mais me apresentando em saraus, não mais participando de festivais. Então eu acho que esse meu lado não se fechou, mas eu acho que ele se distanciou um pouco. Né? Na época que eu me apresentava bastante, minha mãe é de prova aqui, quando eu me apresentava bastante, minha família, meus padrinhos, né? Eles sempre perguntavam "E aí, como foi e tal e tal. E sempre quando eu era convidado a participar de um sarau, de um evento e tudo mais, todo mundo ficava daquele jeito. Nossa, não sei o que, é o poeta, não sei o que. Entendeu? Então tinha essa conexão, né? Fora minha mãe, tinha essa conexão. Hoje em dia, como eu tô mais distante desse lado, aí eu acho que acaba pegando tudo. Então, no trabalho, na família, com amigos, né? Então, acho que esse meu lado literário ele tá mais com o coletivo do que importa esse, né? Não tá mais aquela coisa toda. E eu me sinto bem assim, né? Eu acho que eu sou um David de várias, né? David de várias fases, de várias situações, né? Então, por exemplo, agora eu estou da literatura, né? Mas amanhã eu posso estar me apresentando no serviço social, que é uma coisa diferente. Então eu sou assim, eu sou por fases, né? Ei, poeta. Pois é, eu Tomás, exatamente. Antes, né, quando as pessoas Ei, falam poeta. poeta, Olha o poeta. Ei, acho que poeta. é Só um instante. à vontade. Maravilha. Além de tudo isso que a gente conversou, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar da sua vida aí profissional? Algum ponto que faltou a gente esclarecer? Algo que você queira comentar? Eu acho que para falar sobre o coletivo Escritores de Fortal, é que é muito mais que uma entrevista, porque o coletivo ele já vai fazer 5 anos de fundação. Então você vê que tem história. Você vê que tem história. Então, assim, para falar do coletivo, a gente vai falando aos poucos, né? E não através apenas da live, mas através de todos os projetos que são publicados no perfil, né? Em relação ao meu eu escritor, eu acho que não tem muita coisa para falar, não, porque eu, particularmente, prezo mais pela literatura dos meus colegas de grupo do que a minha literatura, né? Eu amo divulgar a literatura deles, né? E raramente eu divulgo a minha. Tanto que meu perfil, se você for olhar o meu perfil do Instagram, tem pouco se fala em literatura. Tem lá na minha descrição do meu perfil que eu sou escritor, que eu sou poeta, que eu sou gestor cultural, mas o perfil é um perfil literário, digamos assim, né? Então, assim, se eu fosse para falar mais alguma coisa, seria para declamar poesia mesmo. Porque eu acho que na minha história como escritor, como poeta, eu acho que a gente já teve uma troca bacana aqui. Eu acho que já esclareceu algumas coisas. Em relação ao coletivo de escritores de formato, vamos. Maravilha. Você tem uma poesia completa aí para apresentar para a gente? Só um minuto. Vamos ver. Vamos ver aqui. Eu vou pegar as antologias que eu participei. Uma solta aqui para mim achar é uma luta. Deixa eu ver aqui. Pronto. Faz o seguinte, eu vou declamar duas poesias, certo? Uma está na antologia Vozes de Fortal e a outra está na antologia Mulheres de Fortal.
Ambas as antologias foram idealizadas por mim, em períodos diferentes do coletivo, e fazem parte da coletânea Vozes. Essa coletânea é o projeto do coletivo em que produzimos antologias literárias de acordo com temas diversos, né? Então, vou pela ordem mesmo. A primeira antologia, o primeiro poema que eu vou declamar é justamente o poema que eu mencionei para você anteriormente, o poema dos orixás, né? Dessa maravilhosa antologia. Foi a primeira antologia do grupo Escritores de Fortal, né? É a primeira antologia que nós realizamos em 2021, cujo lançamento foi na sede da Academia Cearense de Letras. Então foi uma obra muito bacana, com participação de 14 autores, e foi essa obra que inaugurou a coletânea Vozes. Né? Você dá para ver que tem a estátua de Iracema, foi algo bem representativo. Nós fomos à estátua de Iracema, todos os autores, para tirarmos uma foto lá, para colocar na orelha do livro. Tá, até, não sei se dá para ver direito, aqui. Olha, Todos nós na estátua fomos de preto. Então, eu sempre fui muito organizado em relação a isso, né? Então, vou declamar o poema que eu escrevi, Poema dos Orixás, que eu publiquei em Vozes de Fortal, certo? Vamos lá. Poema dos Orixás. No branco das suas vestes, me inspire continuar, e na força não paro de caminhar. Te saúde, meu saudoso pai Oxalá. As profundas águas salgadas, oriundas do fundo do mar, força, rainha já, poderosa a sereia do lar, que nos protege Odoiá. Ó Mamãe Oxum, teus poderes são milagrosos, são fortes, são piedosos, são sentimentos tão poderosos, são como águas puras e lá olhos. Aos ventos que levam me trazem esperança, trazem sossego, e neles eu sigo, caminhando livre, doce como maçã, leve como ançã, e respirando doce ar puro que consigo todas as manhãs. E nesta pandemia, meu, a doença consome os ricos, os pobres, os fazedores do bem e do mal, que o Mulu ouça nossas preces para livrar-nos desta doença fatal. Que em nossa humilde mesa não nos falte fartura, o alimento mais necessário, aquele que pouco dura. O Oxóssi, Deus caçador, que não nos falte alimento, o Quearô. Mas precisamos de força, e nela encontramos Ogum, Senhor das batalhas e da guerra, aquele que a mentira não tolera. Nos proteja, Orixá guerreiro, proteja nós e o mundo inteiro. Senhor das estradas e do ferro, Pai Xangô, Orixá justiceiro. Nosso mundo se perde cada vez mais, é uma escassez de paz, que em meio a tudo isso me perco junto a esses mortais. Velha Nanã, minha mãe, sua cor roxa me traz fortaleza, me traz orgulho, uma tal beleza, de dentro da alma para o corpo, se torna um silêncio encantador, que preenche a todos de tanto amor. Que todos eles sejam inspiração para seu espírito, seu coração, e nunca nesta vida desistirás, confie nos poderes dos orixás e fiques bem, cuide dos seus, minha moça, meu rapaz. Né? Então, esse poema, ele é em homenagem aos orixás, que eu coloquei no Voz de Fortal. E você, não sei se você percebeu, mas cada estrofe eu falava de um orixá, né? Então, eu fiz eu mesclei todos os orixás em um poema só. Então, foi muito bacana essa produção que eu fiz no Voz de Fortal. A próxima antologia, próximo texto, na casa, eu publiquei na antologia Mulheres de Fortal. Foi o último lançamento do coletivo Escritores de Fortal. E esse livro nós lançamos na edição da Bienal Internacional do Livro do Ceará este ano. Se não me engano, foi a 15ª edição, se não estou enganado. Né? E esse poema que eu publiquei, obviamente, o livro se chama Mulheres de Fortal, e o poema foi sobre mulher, né? Então, esse poema eu escrevi faz tempo também, mas eu queria reviver ele, né? Então, lá vai. Mulher. Mais sensível que as pétalas de uma rosa, ou mais feroz que uma loba faminta. Mulher não é apenas uma palavra, uma expressão. Mulher é símbolo, é representação. Para ela, os padrões não existem. Eles até insistem, mas te garanto que é em vão. Mulheres negras, brancas, amareladas, as de cabelos lisos, as crespas e as cacheadas, todas elas têm diferença. Sim, deve ao longo de toda uma história, a mulher construiu sua carreira, alcançou diversas vitórias para assim se tornar uma guerreira. Valorizem as mulheres que só tendem a brilhar, que são livres, independentes, loucas, inconsequentes e até mesmo as que conseguem outras mulheres para amar. A marca deste dia 8 de março, reflete uma luta que sempre terá espaço. Reflete a ousadia, o amor, a fé e a força da mulher para o que der e vier.
Então, assim, essas tem essa diferença. Por quê? Essa poesia, ela não está organizada na métrica, naquela estrutura que eu expliquei para você. Ela rimou. Eu fiz algumas palavras que acabam culminando na rima, mas não está organizada estruturalmente como está o poema dos orixás que eu acabei de declamar. Para você ver, né? Então eu estava escrevendo esse texto aqui, só escrevendo, mas eu tinha que rimar. Eu disse, não, eu não vou escrever um texto em prosa sem rima, porque eu não vou conseguir. Então quando eu for declamar, eu não vou gostar. Então eu coloquei algumas palavras, né, para estar rimando uma aqui, uma lá, para o texto ficar bacana. Então assim, o que a gente mencionou sobre o coletivo ele tem esse projeto, que é a coletânea Vozes. Né? E essa coletânea já vai ganhar um terceiro livro, que é o livro Mar de Poesia, Vozes Femininas, que é a junção das autoras que participaram do primeiro Congresso Feminino Literário do Coletivo Escritores de Fortal. Então, todas as autoras se reuniram e vamos estar publicando aqui para setembro, outubro, o lançamento do livro Mar de Poesia, Vozes Femininas. E aí vem também para ficar os 3 livrinhos aqui, bem bonitinho. Né? E eu já estou idealizando o próximo projeto, a próxima antologia da coletânea também. Né? Que é um projeto antigo que eu tenho em mente, que posteriormente eu vou estar idealizando junto com os demais integrantes. Né? Mas aí, é produção literária, é literatura, é poesia, é cultura, é arte, é fazer arte. É isso que a gente está fazendo agora, né? Então a gente não precisa, eu tenho essa percepção que a gente não precisa estar diante de uma plateia de 1 milhão de pessoas para fazer arte. Eu acho que a gente faz arte aqui e acolá, de pouquinho em pouquinho. Cada pedacinho eu faço arte daqui, você faz arte daí, a Caroline faz arte daqui, o Tomás faz arte dali, e assim vai, né? Então, ao meu ver, a arte funciona dessa forma, viu? E muito Perfeito. obrigado pela entrevista, pelas perguntas. Eu acho que foram perguntas muito produtivas que a gente fez esse momento ser tão grandioso. Também gostei demais, adorei conhecer melhor ainda, né, o seu trabalho que eu já acompanhava, já conhecia, essa aí, sua gestão aqui no Coletivo Escritores Portal. E para quem não sabe, né, essa live é parte do projeto. Falando do projeto Vozes Portal? Não, Quem Somos, né? Projeto Quem Somos, que visa conhecer melhor, né, os membros do nosso coletivo Escritores Portal. Coletivo esse fundado pelo nosso escritor David Juan. Um prazer estar aqui. Agradeço demais a oportunidade, que em breve a gente possa ter mais momentos assim, mais momentos presenciais também, que eu possa também estar junto deles. E para finalizar, eu separei algumas perguntas para você no estilo bate-volta, pode ser? Eita, pode sim. São poucas, é uma coisa rápida. Uma palavra que define você. Eita, eu sou péssimo nesse negócio. Mas vamos, mas vamos. Perseverança. Um medo. Ah, meu Deus. Tem uma mente muito. Ó, esse eu tenho uma mente muito lenta para esse tipo de coisa, viu? Eu acho que o medo é deixar de ser quem eu sou hoje. Boa. Um sonho. Publicar o meu livro. Seu livro favorito. Vozes de Fortal e Mulheres de Fortal. Qual escritor mais admira? Todos os membros do coletivo Escritores de Fortal. E por último, ser escritor é uma habilidade ou um dom? É um querer. Se você quer ser escritor, escreva. Somente. Perfeito. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, somente. Gostei, viu? É porque a minha mente é um pouco lenta para esse negócio. Pois agradeço demais sua participação. E amanhã tem mais. Quem vai participar amanhã? Sabe dizer? Não, quem tá organizando é a Carolina. Amanhã é a. Ah, Me fugiu o nome dela. A Caroline tá aqui. Caroline, quem é amanhã? faz uma. Pode pegar quem vai ser o próximo colega, né? E amanhã serei eu também entrevistando. Ah, é? Olha aí, coisa boa. Amanhã, novamente. Eu esqueci o nome da nossa colega, mas vai dar certo. Amanhã estejam aqui novamente nesse mesmo horário. Mais uma vez, muito obrigado, David.
Que você continue sendo esse gestor maravilhoso, sempre focado numa melhor organização do grupo, e que o grupo só tenha mais a crescer, né? E é isso. Pode. Só uma dúvida com relação ao encerramento aqui. Eu não sou tão bom nas mídias, não. Aqui para fechar, eu só fecho a live e salvo. Tem como salvar o vídeo sem publicar? Não, você faz o seguinte, você encerra a live e aí vai aparecer a opção para você salvar. Aí você... Sem é, publicar, né? não, pode publicar, viu? Não vai ser baixado e editado, não. Publica direto, né? Publica direto, viu? Ah, Aí tá você pode... certo. Daqui a pouco eu faço uma ediçãozinha. Muito obrigado, viu, Dieguinho, pela entrevista, pela participação, por ter feito esse movimento literário comigo hoje. Né? Agradeço a todos os integrantes que participaram até aqui e que vão estar participando ainda para encerrar esse projeto maravilhoso. É muito interessante. Todas as noites a gente está conhecendo novas histórias. Né? E foi muito interessante que você foi o primeiro, né, a ser entrevistado, se não estou enganado. Sim, foi o primeiro. Primeiro a ser entrevistado. Então é isso, gente. Eu só tenho a agradecer mesmo por ter falado um pouco aqui sobre o coletivo, né, sobre a forma que ele atua atualmente e sobre vocês que estão aqui assistindo e fazem parte. E sem vocês o grupo não existia. Viu? Essa é para você. Obrigado. Obrigado. Tchau, Muito tchau. tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.